Eu sou o professor Braguinha e hoje aprenderemos facilmente o Teorema de Tales. O Teorema de Tales nos diz que feixes de retas paralelas intersectadas por segmentos transversais formam segmentos de retas proporcionalmente correspondentes. Mas o que são feixes? Vamos a alguns exemplos. O lenhador e seu feixe de lenha, um feixe de macarrão. O que são então feixes de retas paralelas? Então, temos retas paralelas. Vamos lembrar que as retas são representadas por letras minúsculas. Para simbolizarmos que as retas são paralelas, nós podemos então colocar este símbolo. R, que é paralela a S, que é paralela a T. Mas e o que são segmentos transversais? Ora, para termos segmentos transversais, temos algumas retas que cortariam estas retas paralelas. Teríamos divisões, partes dessas retas. Por exemplo, o segmento A, que pertence à reta U. E quem seria o correspondente deste segmento A? Seria o A'. Observe que o segmento A e o seu correspondente estão entre as retas R e S. O segmento B terá como correspondente o segmento B'. Observe que os dois estão entre as retas T e S. Mas e se o segmento não fosse nem A nem B? Fosse um segmento completo? Ou seja, da reta T à reta R. Quem seria o correspondente do outro lado? Claro que não era nem um A' e nem um B'. Teríamos que ter um segmento que fosse da reta T à reta R. Muito bem. Portanto, aqui nós temos a seguinte ideia. Os segmentos A e o seu correspondente A', o segmento B e o seu correspondente B', e o segmento C e o seu correspondente C'. É bom lembrar que de um lado estão todos os segmentos que fazem parte da reta U. E do outro lado, nosso lado direito, os segmentos que fazem parte da reta V. Então, os correspondentes têm que estarem nas duas retas, ok? Nós vamos escolher dois segmentos de uma reta e os seus correspondentes na outra reta, formando uma espécie de um retângulo. Vai nos ajudar muito. Observe o A e o A', o B e o B'. Só que, segundo o Teorema de Tales, esses segmentos são proporcionais, ou seja, vai nos lembrar uma proporção, que é uma igualdade de duas frações. Portanto, nós temos que A está para B, assim como A' está para B'. Mas nós aprendemos, quando estudamos proporção, que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Portanto, o produto do meio, A' vezes B, vai ser igual ao produto dos extremos, A vezes B'. Portanto, o teorema de Tales pode ser escrito da seguinte forma: A' vezes B é igual a A vezes B'. Vamos a outro exemplo. Desta vez, vamos usar o segmento A, o amarelo, e o C, o segmento branco, e os seus correspondentes.
Para início, vamos imaginar um retângulo que une esses dois segmentos. Como nós já sabemos que vão gerar uma proporção e que essa proporção, produto dos meios, sempre é igual ao produto dos extremos, portanto, o teorema de Tales pode ser escrito: A' vezes C é igual a A vezes C'. Vamos para a prática. Primeira questão. Calcule o valor de x na figura abaixo, considerando que as retas R, S e T são paralelas. Observando, fica muito simples. Nós vamos pegar os segmentos da reta U com seus correspondentes da reta V. Portanto, nós vamos ter o 10 com seu segmento correspondente 8, o 15 com correspondente x. Observe que do nosso lado esquerdo nós temos os que pertencem à reta U. E do lado direito, os correspondentes que pertencem à reta V. Daí, nós podemos imaginar o nosso retângulo, onde nós sabemos que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Para facilitar o cálculo, vamos começar sempre pelaquele que tem a letra x. Portanto, 10 vezes x será igual a 15 vezes 8, que nós podemos resumir. 10x vai ser igual a 120. X é igual a 120 sobre 10. X é igual a 12. Gostaria de chamar a atenção que nós podemos ainda economizar esta primeira linha, que está de cinza, que é o 10 vezes x igual a 15 vezes 8. Nós podemos ter feito diretamente no retângulo. 10 vezes x, 15 vezes 8, 120. Então, poderíamos economizar uma linha. Segunda questão. Calcule o valor de x na figura abaixo, considerando que as retas R, S e T são paralelas. O grande problema dessa questão está na hora de armar. Nós temos que pensar o seguinte. Observe, os segmentos da reta U, que está de verde, são o 2 e o 6. E na reta V, os segmentos são x e 9. Então, tomar cuidado na hora de armar, porque nós temos que olhar através da mesma reta. Então, segmentos da reta U e segmentos da reta V. Para resolver, agora ficou simples. Vamos fazer o quê? 6 vezes x, que vai dar 6x, igual a 2 vezes 9, que vai dar 18. Portanto, poderíamos economizar essa linha e partirmos para 6x igual a 18, x igual a 18 sobre 6, x igual a 3. Está concluída mais uma questão. Terceira questão. Calcular o valor de x na figura abaixo, considerando que as retas Q, R, S e T são paralelas. Bem, nessa questão, nos chama a atenção alguns detalhes. Por exemplo, não temos aqui o correspondente do 8. O y, seu correspondente é 6. O x, seu correspondente é 12. Mas como resolver essa questão? Temos uma coisa interessante aqui, que é o 13. O 13 está mostrando que é um segmento que começa na reta T e termina na reta R. Bem, o que nós vamos fazer é o seguinte. Do lado direito, nós vamos também imaginar um segmento que começa na reta R e termina na reta T. Bem, lógico que estamos vendo que este segmento será a soma do 8, o 6 e o 12, dando um total de 26. Portanto, podemos completar agora todos os segmentos. O x com seu segmento 6, o y com seu segmento correspondente 12
e o 13 com o seu segmento correspondente, que é o 26. Agora, vamos fazer como fizemos antes. Para encontrarmos o x, nós vamos utilizar o 13 e o 26. Pois, se a gente tivesse escolhido o x e o y, faltariam duas letras, duas incógnitas, então não temos condição. Portanto, vamos imaginar esse retângulo ligando o x e o 13. Daí, como nós sabemos que o teorema de Tales é uma proporção, podemos usar a regra: produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Podemos fazer então 26 vezes x é igual a 13 vezes 6, que vai dar 26x igual a 78. Portanto, x será igual ao 26 sobre o 78. X igual a 3. Agora vamos descobrir o nosso y. Para descobrirmos o y, vamos pensar a mesma coisa. Só que agora vamos usar o y e o 13. Nosso retângulo, então, onde o produto dos meios será igual ao produto dos extremos, podemos fazer, então, que 26y é igual a 13 vezes 12. Ou seja, 26y é igual a 156. Portanto, y será 156 dividido por 26, o y é igual a 6. Conseguimos, então, resolver facilmente a questão, desde que a gente lembre que quando os segmentos nem todos são dados, nós podemos observar se podemos somar alguns deles. Vamos para a nossa quarta questão. A figura abaixo indica dois lotes de terreno com frente para a rua A e para a rua B. As divisas dos lotes são perpendiculares à rua A. As frentes dos lotes 1 e 2 para a rua B medem respectivamente 21 e 28 metros. A frente do lote 2 para a rua A mede 20 metros. Qual a medida da frente para a rua A do lote 1? Quando nós olhamos a questão, notamos algo diferente. O que? Estamos acostumados com as retas paralelas na horizontal. O que eu devo fazer? Gire a prova, gire o livro, que tudo vai ficar mais fácil. Observe, o x tem seu correspondente 21 e o 20 tem como correspondente 28. Agora ficou muito simples. Vamos usar o teorema de Tales. 28x vai ser igual a 420. Portanto, x é igual a 420 dividido por 28. X igual a 15. Mais uma questão resolvida facilmente. Quinta questão. A imagem abaixo apresenta um feixe de retas paralelas e duas transversais, cuja interseção determina as medidas de x e de y. Determine os valores de x e de y. Quando observamos a figura, temos a primeira ideia. O que devemos fazer? Girar a figura para facilitar, de modo que as retas paralelas fiquem horizontais. Mas nós temos um outro problema. Quando observamos aqui, notamos que existe aqui dois valores, dois segmentos aqui. O que devemos fazer? Vamos colocar aqui uma reta imaginária no cruzamento. Vamos colorir as outras duas para facilitar a vida. Observe, agora ficou simples. Na reta verde, eu tenho os segmentos 7, 4 e y. Na reta azul, o 3, o x e o 5. Portanto, vamos lá. Y, 4 e 7 na reta verde e 3, x e 5 na reta azul. E vamos fazer agora o nosso retângulo imaginário, ligando então os segmentos 4
e 7, com os seus correspondentes, x e 5. Já sabemos que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, já que são proporcionais. Portanto, poderemos simplesmente fazer 7 vezes x, 7x, e 4 vezes 5, 20. Portanto, x é igual a 20 sobre 7. Está pronta essa parte. Falta agora encontrar o valor de y. Vamos fazer a mesma coisa. Agora, fazemos um retângulo imaginário com o y e com o 7. Bem, vamos usar a ideia. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Começando pelo que tem letras, 5 vezes y, 5y, e 3 vezes 7, 21. Portanto, y é igual a 21 sobre 5. Está pronta mais uma questão, facilmente resolvida. Sexta questão. Calcular o valor de x na figura abaixo, considerando que MN e BC são paralelos. Bem, vou facilitar aqui a nossa vida um pouco. Ele disse que esse segmento MN e o segmento BC são paralelos. O que nós podemos fazer para ficar mais fácil? Vamos imaginar aqui retas paralelas. E aí nós podemos utilizar o teorema de Tales. Podemos, então, observar que nessa reta AB, nós temos o segmento x e o segmento x mais 6. E na reta AC, temos o segmento que mede 3 e um outro que mede 6. Colocamos aqui ao lado os segmentos da reta AB e os segmentos da reta AC, que são correspondentes. Para poder resolver, vamos imaginar aquele nosso retângulo. E aí lembrar que, como isso aqui é proporcional, podemos usar o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Temos uma diferença aqui agora. Que diferença? Nós temos x em dois lugares. Portanto, tomar cuidado na hora de resolver. Você pode simplesmente fazer 6 vezes x, 6x, e 3 vezes 6 mais x, como está aqui. Mas podemos fazer isso mais prático, economizar mais uma linha, fazendo 6 vezes x, 6x, e 3 multiplicando os dois, 3x mais 18. Agora, vamos pegar esse 3x, trocar de membro, e ele vai ficar negativo, porque positivo trocou de membro, fica negativo. 6x menos 3x, 3x. 3x é igual a 18, x é igual a 18 sobre 3, x igual a 6. Encontramos o valor de x. Mais uma questão que você compreendeu facilmente. Aprendemos facilmente o teorema de Tales. Lembre-se sempre das dicas do professor Braguinha. 1. Observe a que reta pertence o segmento. 2. Gire a figura de modo que as retas paralelas fiquem horizontais. 3. Complete com retas imaginárias o feixe. Você pode ajudar nosso canal divulgando com seus contatos. Deixe seu gostei para nos estimular a produzir novas aulas. E se inscreva para que você possa ser avisado de novas aulas. Sucesso e até a próxima aula!